Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast, o seu canal que a gente fala aqui sobre dança, sobre tecnologia, sobre vida, sobre tudo. E hoje eu trouxe uma convidada especial, Angélica Salvino. Dá um oi pra galera. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Aí, maravilha. Seja bem-vinda, mais uma vez, gratidão pelo seu tempo. E quem vos fala aqui é Thiago Oliveira, seu anfitrião. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, o seu like, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos também. E se você gostou dessa história aqui que você está ouvindo, hoje da Angélica Salvino, não esquece de compartilhar também para que mais pessoas conheçam a história das pessoas que contribuem para as danças de salão. Por enquanto a gente está falando com pessoas que contribuem com a dança de salão, né? E a Angélica, ela é uma praticante. Eu já vi algumas coisas que ela já ensinou, já deu aula, alguma coisa do tipo assim. Ela vai contar direitinho hoje pra vocês, tá? Vamos lá, Angélica, conta como que começou a tua história com a dança. Pode ser a dança, algum outro tipo de dança na tua vida, ou pode ser exclusivamente a dança de salão. Bom, primeiro quero agradecer o convite, muito obrigada. E, bom, minha história com a dança é... Bom, desde criança eu sempre gostei de dançar. Eu fiz por pouco tempo, assim, quando eu era criancinha, balé. E meus pais não tiveram condições de me manter na escola que tinha dança, então eu acabei parando de dançar. E aí eu prometi pra mim mesma que quando eu chegasse numa fase adulta, quando eu estivesse no emprego, aquelas coisas, né? Quando eu sair de casa, eu vou fazer as coisas. Enfim, quando eu fui pra fase adulta, comecei a trabalhar e, de fato, eu caí da câmera. Brincadeira. A câmera aqui, ela tem vida, gente, então... Aí foi quando eu me inscrevi numa aula de dança, que eu fui convidada por uma amiga. Uma amiga minha, ela estava querendo já fazer aula de dança, ela não queria ir sozinha, aquelas coisas, né? Ah, vamos lá comigo. E eu falei assim, por que não, né? Aí ela assim, vou fazer uma aula de dança de salão lá na Aerodança. Para quem é de Santos, vai saber qual que é a Aerodança, né? Sim. Uma escola bem tradicional em Santos. Aí eu fiz uma aula com o Jimmy, de samba e bolero. Já saí de lá assim, nossa, adorei, né? Adorei, maravilhoso, vou me matricular. Aí ela chegou para mim e falou, vamos fazer uma aula de Zouk. Aí eu assim, o que é Zouk? Nunca ouvi falar. O pessoal confunde bastante com Zumba, né? Não, então, aí eu falei assim, nunca ouvi falar disso. Mas eu já sabia que não era Zumba, né? Porque, enfim, eu escuto bem. Já tinha entendido que era dança de salão. Aí ela assim, vamos fazer uma aula de Zouk? Eu falei, então beleza. Quando eu fiz a aula de Zouk, aí eu falei assim, cara, era isso que eu queria dançar e eu não sabia o que era. Era exatamente isso. Aí no dia seguinte eu me matriculei. No mesmo dia eu já me matriculei, já comecei as aulas. E foi por aí. Legal. Tinha, sei lá, meus 22 aninhos. Show de bola. Bacana. Então, há quanto tempo você pratica dança de salão? Foi com 22 isso? Já tem quase 10 anos, né? Já. 10, 11 anos. Legal. 10, 11 anos. Bastante tempo. E aí você entrou no Zouk, que era com quem na época? Era com o Vitor? Isso. Era com o Vitor Carvalho. Show. Isso. E aí, a tua história... Na dança, ela começa aí. Ela começa aí. Beleza. De fato, ela começa aí. Mas tu sempre foi uma mulher comunicativa, assim, mais extrovertida, ou tu era tímida? Eu sempre fui comunicativa, mas num ambiente que eu não conheço, apesar que a gente se conhece há pouco tempo, hoje eu sou mais descarada. Então. Eu percebo a facilidade que você tem aqui de vir e falar. É legal, acho bacana isso. Mas isso é porque dança pra mim é uma coisa que eu me identifico muito. Então, pra mim é tranquilo, super tranquilo falar, entendeu? Eu gosto de falar porque eu acho que liberta as pessoas. Show. E na época eu era um pouquinho tímida, por assim dizer. E a dança ela trouxe uma facilidade de chegar nas pessoas, né? Porque a gente tem que perder um pouco da vergonha, principalmente no Zouk. Que quem gosta de dançar Zouk sabe que no baile de dança é bem complicado, né? Ainda mais quando você não conhece ninguém. Sim. Ou você chega chamando os caras pra dançar, ou você fica paradinho no canto. Sim.
Perfeito. Com poucas possibilidades de aproveitar a pista, né? Legal, então, legal. tem que aprender a sair da zona de conforto. O que a Angélica tá falando, gente, é que assim, quando você vai para um local de dança, na verdade, a sociedade, o mundo já é uma porcentagem muito maior de mulher do que de homem. Quando você vai para um local de dança, o número ainda é desequilibrado, né? Ainda é muito mais mulher do que homem. Então, acaba havendo uma série de situações. Às vezes as mulheres vão pro baile e não dançam tanto quanto esperam, né? E se você tem um círculo de amizade, isso facilita o processo, né? A gente conversou com algumas convidadas aqui também, que a gente falou sobre isso. Sobre algumas pessoas acham que quando elas entram na dança, existe uma panelinha, existe algum tipo de isolamento ali. Na verdade, não. Todo mundo conversa e dança com quem tem mais afinidade. Alguns profissionais, algumas pessoas procuram circular o salão, dançar com todo mundo, mas não é sempre que isso acontece, né? E não é com todo mundo. Sim. As pessoas, elas se afinizam na vida com quem tem mais intimidade, com quem tá lá o seu convívio e tal. E na dança não é diferente, né? E aí, a Angélica era uma pessoa, era recente na dança, né? Era uma pessoa nova na dança. Então ela viu que um dos gatilhos para ela conseguir dançar mais, ela era ter mais coragem, né? Ter mais iniciativa. E isso é uma baita... Iniciativa, isso. Tirar os homens para dançar, né? Parar com aquela coisa de que, que tem essa questão também, né? Não, eu sou mulher, eu vou esperar, tem que me chamar para dançar. E essa é a minha frase. As pessoas não têm que nada. Perfeito. Né? Eu acho que, assim, faz parte também, hoje em dia, já que a gente buscou tanta igualdade, também a mulher ir atrás e tirar os caras para dançar. Perfeito. Concordo plenamente. Inclusive, eu friso muito isso que quando você não dança no baile, a responsabilidade é muito mais sua, na verdade, do que de outra pessoa. Exato. Porque se você não teve a coragem de ir lá e convidar alguém para dançar, que dirá aquela pessoa também que não sabe qual é a tua pretensão ali no baile. Muitas vezes eu fui pro baile para observar. Eu fui pro baile pra ver as pessoas dançando e tal, pra tomar uma cerveja, pra conversar, pra socializar. Nem todo mundo tá ali pra ficar bitolado dançando o tempo todo, né? Tem vários propósitos do baile. E se você quer dançar, quem melhor do que você pra ir lá e convidar alguém pra dançar? Seja você homem ou seja você mulher, né? Sim. Maravilha. Bom, beleza. Aí foi o momento que você começou a se desprender de muitas coisas, né? Inclusive da timidez. Aí você começou a frequentar os bailes. Como é que foi essa mudança na tua vida? Você começou a frequentar as aulas? No início, eu só ia para as aulas. Para as aulas. No início eu só ia para as aulas porque eu era casada ainda na época, né? Certo. Aí, enfim, meu ex-marido não quis fazer aula. Aí depois de um tempo eu terminei o casamento. Aí não era por causa da dança. Todo mundo fala que, começou a dançar, se separou. Não, porque eu só ia para as aulas. Eu não ia para os bailes ainda, né? Show. Então, enfim, por N motivos eu acabei me separando. Aí que eu comecei a ir para os bailes, né? Depois que me separei, eu comecei a sair para dançar. A desenvolver a minha dança de fato. Porque na escola, né, quando você vai para aula, você tem um desenvolvimento X. Por mais que você tenha facilidade, não é a mesma coisa que você praticar com outras pessoas que você não conhece, né? Você desenvolver aquele feeling de querer parar de adivinhar o passo que o parceiro está querendo fazer, porque cada parceiro pensa diferente. E como ele não é mais a sua sala, você já não sabe mais qual que é a sequência de passos que ele vai fazer. Porque quando você está numa escola, você tem uma sequência, as pessoas seguem uma sequência. Uhum. É meio que engessado. Então foi quando eu comecei a, de fato, sair para dançar. Então eu ia para a Barraca Brasil, para quem conhece São Vicente vai saber, vai lembrar da saudosa Barraca Brasil, que todo mundo se reunia sexta, sábado e domingo para dançar. E depois comecei a subir para São Paulo e sair para dançar nos bailes que geralmente acontecem lá, né? Desde carioca, tropo, na época que tinha também bastante zouk. Perfeito. Aí os bailinhos das escolas independentes que sempre fazem, né? Legal. Tu chegou a frequentar a época do Joá, da Trote, aqui em Santos? Joá, eu ia, Joá. Trote não cheguei a pegar, só o Joá. O Joá eu cheguei bastante. Legal, também. Legal. Ainda tinha também. Era uma balada bem frequente aqui em Santos, na verdade lá no Ilha Pochá,
que quem organizava as quartas-feiras era a Tina Matos. Inclusive, Tina Matos, tá aí feito o convite para você participar aqui também do nosso Dança Podcast. Tina tem história também com a gente, hein? Bom, opa. Mas vamos lá. Agora, a gente chegou no momento onde você acabou se separando por N motivos. Isso. Mas a tua separação, normalmente uma separação, ela é conturbada, né? Quando a gente se separa, a gente não se separa feliz, né? Não sei, depende, né? Depende da separação, né? Mas nem sempre uma separação é feliz, né? A gente tá... O meu luto, eu costumo falar que o meu luto, ele foi durante o casamento. Porque assim, quando eu decidi terminar, eu já tinha passado por todo o processo de sofrimento da minha parte, né? Entendi. Então, assim, tanto que no dia que eu falei com o meu ex-marido, eu falei assim, olha, não dá mais, tá, vamos, né, enfim, peguei minhas coisas e decidi sair de casa. À tarde eu já tinha saído pro baile. Então você já estava num processo de libertação. À tarde eu estava no baile, que nada melhor do que você sofrer dançando, gente. Afogar as mágoas dançando, perfeito. Boa. Tem gente que afoga na bebida, eu afoguei dançando. Boa. Mas isso é muito bom pra gente perceber também, aí fica uma lição pra galera, que quem tá passando por algum tipo de situação, você pode sofrer, se permite sofrer, né? Busca ajuda, tá tudo bem. Sim. Só que uma rota de fuga pra não pensar, para não pensar nessas coisas. Exatamente. Foi a dança pra ela. Olha que coisa bacana. Exato. Exatamente. E assim, meu círculo de amizades na época ele era muito restrito. Então, todas as minhas amizades eram todas em comum com o meu ex-marido. Então, imagina, eu precisava me desvincular disso. E aí, o que eu fiz? Para facilitar, justamente, criar e desenvolver uma nova rede de amizades, foi partir para dança. Perfeito. Eu cheguei no baile, pra vocês saberem, assim, não é uma coisa fácil. Eu cheguei no baile sozinha, como sempre chego até hoje, para falar a verdade. Eu saio sozinha, né? Mas, assim, é muito fácil fazer amizade numa balada de dança. Então, você vai acabar conhecendo pessoas, você vai dançar com várias pessoas. Eu não vou pra balada pra ficar bebendo com a galera. Então, assim, eu fico dançando a maior parte do tempo. Eu conheci muita gente assim, e aí você acaba conversando, conhecendo, e assim vai. Legal. E um detalhe importante é que é fácil criar amizades na dança de salão e tal, mas você tem que se permitir, né? Sim, você tem que estar aberto pra isso, né? Exato. Porque não adianta você ir pro baile e ficar fechado num canto, ou fechada num canto, sim, e responsabilizar outras pessoas, falar que a dança é um grupinho fechado. Vai, socializa, convida, dá um oi, dá uma boa noite, chama pra dançar. Sorria. Exatamente, sorria, pelo amor de Santo Antônio, né? Boa. É dançar com aquela cara fechada, a pessoa chega, cria coragem, tira você pra dançar, você dança a dança inteira com aquela cara fechada, aí não dá, né? Exatamente. Tanto é que eu conversei várias vezes com o pessoal aqui, porque algumas pessoas iam pro baile e, por ser tímido ou tímida, ficava isolado num canto. E aí acabava não desfrutando, não se divertindo. E isso é uma questão de tempo, é um processo, sim, né? A pessoa deixa um pouco a timidez de lado pra colocar como prioridade a diversão, a socialização e tudo mais. E aí a gente vai vencendo esse medo, essa vergonha, né? Então, todo mundo tem a sua timidez, todo mundo tem um pouquinho, pode ser quando você conhece uma nova pessoa, quando você vai dançar com alguém novo, ou a todo momento, não importa. O importante é que você tenha iniciativa e coragem e você esteja aberto e aberta a conhecer e conversar e socializar. Beleza. Exato. Aí foi o gatilho que tu teve pra começar a frequentar mais os bailes e tal. E como que você enxerga isso como resultado, um resultado prático na tua dança? Agora vamos falar sobre dança. O que você... Porque você... Sobre desenvolvimento. Exato. Você fazia aula. E aí você tinha um resultado X. Quando você frequentou os bailes, provavelmente alguma coisa mudou. Sim, tudo. Tudo mudou. Foi quando a minha dança de fato desenvolveu, né? Porque, assim, no baile você não tá naquela sua zona de conforto com seus amigos, que eles vão te ajudar, que eles vão... Na dança, o pessoal vai sempre te ajudar. Isso é um fato. Só que quando você vai para
pro baile, que você dança com várias pessoas, cada uma tem um estilo, cada uma tem um toque diferente, cada uma tem uma aproximação diferente. Então você começa a aprender a ler os sinais, os estímulos de uma forma diferente. Então você, né, pelo menos eu no caso, eu fiquei mais, como que eu posso dizer, mais receptiva, por assim dizer, porque você, no caso, como eu sou a dama, né, hoje em dia falam... Conduzida. O que falam hoje em dia? Conduzida. A conduzida, exato. Eu tenho um problema com esses termos politicamente corretos, me irrita um pouquinho. Eu acho que alguns valores tradicionais precisam ser conservados, mas não é o tema agora. Então, eu como uma follower, né, eu me permiti mais trabalhar algumas ansiedades que eu tenho. Mulheres são muito ansiosas, em geral. Então, a gente quer adivinhar, não quer errar. Então, assim, eu estive mais aberta a calma, deixa fluir, né, espera. Você vai saber o que tem que fazer, só se você tiver uma base boa, é sempre essas coisas que a gente escuta, né? Uhum. Se você tiver uma base boa, você vai conseguir fazer o passo mesmo que nunca tenha visto na vida. E foi aí que minha dança realmente ela desenvolveu bastante. Legal. Então, assim, eu percebi um salto de dança mesmo indo para os bailes. Legal. Você fala, pessoal, gente, faz aula, é necessário, é extremamente necessário, mas saia para dançar. É no baile que você se desenvolve. Perfeito. É basicamente assim, se eu fizer aula de inglês, é na conversação, é na prática que a gente vai se desenvolver. Então é basicamente Exato, isso. Que você libera. Exatamente. Então é nas adversidades, é nos desafios que a gente começa a descobrir onde a gente pode melhorar e onde o resultado já é interessante. Então, o baile, a prática, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Tanto é que a gente tem um exemplo aqui da Angélica que sentiu isso na pele. Na pele, demais. Bom, aí, vamos aproveitar então que você citou um tema polêmico e falar... sempre! E falar... Não, porque tu já é polêmica por natureza, né? Quem me conhece sabe. Ela tem uns memes lá na internet sensacionais, né? Então, quem vê meus stories depois ela vai deixar as redes sociais dela aqui pra você acompanhar o trabalho dela. Tanto o trabalho dela como profissional, que ela vai falar já, quanto as polêmicas que ela posta. Beleza. Então, antes da gente chegar nesse assunto polêmico, vamos concluir então esse raciocínio. Você começou a praticar mais, você foi mais pro baile, e aí você começou a sair mais para São Paulo. Esse é um gatilho muito importante. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, como ela falou, quando a gente vai para lugares diferentes, onde a gente não conhece ninguém, as pessoas não vão... O sistema é assim. Eu coloco um pouquinho, você coloca um pouquinho. E aí a gente vai se ajustar na dança, né? Então, as pessoas pensam nisso, mas todo mundo começa a dançar com outra pessoa nova, pensando no que ela vai fazer, como ela pode se desenvolver com aquela pessoa. Então, antes de você entender como aquela pessoa dança, de você ter um feeling para saber para onde você vai, tanto você, homem ou mulher, condutor, conduzida, líder ou follower, tudo isso, né? Antes de você chegar nesse resultado, nessa conclusão, tem é como se você conhecesse a pessoa pela primeira vez. É como não, né? É literalmente isso. É você conhecer uma nova pessoa dançando. Então você passa a ter uma afinidade com ela a partir de um certo tempo, não é logo de cara. Então todo mundo começa a se desenvolver assim, porque a gente passa a se conectar com mais velocidade com as pessoas. Porque a gente dança com tanta gente diferente que a conexão ela é quase... ela é um pouco mais rápida, não é quase instantânea, mas é um pouco mais rápida. E isso eu acredito que melhora realmente o nosso resultado na dança enquanto ser humano e enquanto dançarino, porque você passa a ter mais empatia com as outras pessoas. Exato. Porque você dança com diferentes experiências. A pessoa que tem mais, a pessoa que tem menos.
né? E aí você vai Sim. se desenvolvendo, tendo empatia, se colocando no lugar do outro, falando que se aquela pessoa não tá indo por onde você planejou, é porque tem alguma coisa. Ou às vezes a pessoa tá muito à frente, tem muito mais experiência e você fica nervoso, ansioso pra dançar com aquela pessoa. Bom, então essa é a nossa... fica aí uma experiência dividida da Angélica e um pouquinho do que eu acredito também. Beleza, agora vamos falar sobre essa polêmica aí, vai! Já que eu joguei na linha! Jogando a roda, agora fala! Ai, caramba! Agora foi, vai, manda! Beleza, ó, eu acredito que todo movimento tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Sim. Então, hoje, Uhum. como tem essa libertação da sexualidade, da opção Sim. sexual, e a dança eu acredito que é um reflexo da sociedade, né? Se as pessoas estão mais liberais na sociedade, na vida, eu acredito que isso reflete em vários âmbitos, né? Da sociedade, inclusive na dança de salão. A gente agora tem homens fazendo o papel de conduzido, né? Ou conduzida, Sim. dependendo de como você gosta de ser chamado. E tem mulheres fazendo o papel de condutor ou de condutora. Exato. E eu acredito que tenha sido isso o porquê, o gatilho da transformação da linguagem, do vocabulário. Uhum. Agora, diz o que você acha sobre isso, o que te incomoda nisso? Pode falar abertamente, fica à vontade. Ah, não, eu vou falar abertamente porque quem já sabe, né? Enfim, eu sou assim, vou falar, vai ter gente, posso ser cancelada talvez, quem sabe, não sei. Ó, esse lance do cancelamento na dança, Vamos ver, a primeira vez que eu vi isso foi naquela página Chega de Assédio. Tu viu isso? Enfim, eu vi também, tem minhas ressalvas para essa página também. Beleza, então vamos falar vamos falar uma polêmica de cada vez. Bom, eu entendo. Eu acho que assim, nos últimos anos, com o avanço também das pautas progressistas, né, nessa questão de inclusão, né, de você abraçar mais o público LGBT, e na dança nós temos muito desse público no nosso meio, essa necessidade de linguagem neutra que a gente vê hoje, né? Eu acredito que muito da mudança, da transformação da linguagem ocorra por conta desses movimentos que têm sido mais presentes, ainda mais nessas partes que são mais de cultura, né? Que mexem com cultura, dança, cinema, jornalismo. Perfeito. Então, assim, que são lugares onde essa galera mais progressista atua ativamente o tempo inteiro, você vê uma pressão por mudanças pequenas, mas que acabam evoluindo, né? Então, assim, a gente vê a dança de salão, aí o pessoal sempre joga questões mais antigas, né? Ah, porque, por exemplo, no tango, antigamente eram 2 homens que dançavam, etc e tal. Sim, mas você ainda, desde aquela época, você tinha uma figura mesmo de 2 homens, uma fazendo uma figura masculina e outra fazendo uma figura feminina. Quando você vai fazer follower, ou, enfim, eu não sei a linguagem de hoje, né? Dama e cavalheiro, vamos lá. Eu sou aquela tia que não vai querer mudar a linguagem, então pra mim vai ser dama e cavalheiro. Boa, você tem lá, independente se é homem ou mulher, vai fazer lá os passos de cavalheiro e tem lá o homem ou a mulher fazendo os passos da dama. Ok, tranquilo, de boa. Tem gente que se incomoda com essa linguagem, o problema é seu. Tem um monte de coisa que acontece aí, eu tenho que me adaptar e não vai me ofender por isso. Entendi. Então, assim, eu acho besteira mudar a linguagem, porque no final, quando você vai ver a dança, você vai ver uma pessoa fazendo papel de homem e outra fazendo papel de mulher. É assim, a vida é assim. O problema é que as pessoas hoje em dia querem mudar coisas que não tem que mudar, não precisa mudar, não há necessidade de mudar, entendeu? Então eu acho meio que besteira. Entendi. Mas também essa é uma questão minha, ninguém precisa, né, não, eu acho seguir o que eu falo. Não, eu acho que tem que ser assim, na verdade. Eu acho que tem que ser assim e não funciona, né? Eu acho e tem que ser assim, fica complicado na mesma frase. Eu acho que funciona assim.
todo mundo tem a liberdade de escolha. Todo mundo tem a liberdade de escolher. Se prefere conservar um pouco mais o que se aprendeu, o que a gente aprendeu no passado e quer manter assim. Sim. E se você quiser modernizar a tua linguagem, a tua mente, também tá tudo bem, né? O importante Isso é ótimo. Sim. Eu acho que o mundo é feito de adversidades, é feito de divergências e tá tudo bem. Se a gente não tivesse alguém para divergir, a gente não teria ninguém para evoluir. Porque quando a gente diverge, a gente evolui, a gente conversa de uma forma saudável, pelo amor de Deus, né? Conversemos exatamente, eu acho que quando... Fala, desculpa. Exato. Não, eu acho que é exatamente isso. A minha crítica é quando isso se torna meio que impositivo, sabe? Você tem que ser assim. Gente, do mesmo jeito que a pessoa se sente melhor sendo chamada de um jeito, eu me sinto melhor usando essa linguagem. Perfeito. Eu não estou desrespeitando aquela pessoa. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Acho que falta condescendência, complacência e respeito dos dois lados. Perfeito. Acho que quando tem que ter uma sinergia aí, não é? A mesma sinergia que tem na dança, tá todo mundo se respeitando ali, não tá? Então pronto. Você não precisa mudar a linguagem também por conta disso. Mas se quer mudar e a pessoa muda, ótimo. É que hoje em dia batendo umas teclinhas tão bestas que Sim. eu acho que perde a discussão. Do mesmo jeito que eu também vejo como um pouco de hipocrisia, pessoas que ficam batendo nessa tecla, porque depois, por exemplo, essa questão mesmo de tem homens fazendo papel de mulher e mulher fazendo papel de homem. Mulher fazendo papel de homem na dança tem desde que eu me entendo por gente, porque tem poucos homens na dança. Perfeito. Aí começa a levantar essa bandeirinha, que legal, né? Vamos fazer os caras dançarem como papel de mulher, do mesmo jeito que eu já fui em baile, em que tinha um monte de cara lá dançando, fazendo papel de dama, e um monte de mulher ao redor sentada sem ter cavaleiro para dançar. Ok, as pessoas dançam com quem ela quiser, mas quando você começa também a estimular muito isso, acaba você excluindo as pessoas que também querem participar da dança, entendeu? Também querem interagir, se desenvolver. Perfeito. Eu vejo com um pouco de ressalva essa questão, mas as pessoas dançam com quem ela quiser. Não, eu acho que funciona por aí. Eu concordo com você que todo movimento, eu acredito que tem um lado bom e um lado ruim. Eu acho que quando é extremista demais, quando você quer impor alguma coisa para alguém, não funciona bem, porque cada um tem uma forma de transitar, de mexer no que acredita e no que deixa de acreditar. Essa questão do vocabulário eu acho importante, mas eu não acho que tem que ser uma obrigação você falar dessa forma. Sim. Quando fizer sentido para você e você quiser utilizar esse método, tudo bem. E se não fizer, não usa. Acabou. Entende? Exato. Eu acho que essa questão do homem dançando com homem, mulher dançando com mulher, é realmente muito antiga. Eu mesmo já brinquei várias vezes com amigos meus no baile, dançando com eles. E tá tudo bem. Pra mim, isso não tem a ver com a sexualidade, isso tem a ver com de forma alguma. Com quem você tem a ver, com quem você tem afinidade, com quem você tem amizade. E eu acho que essa questão da sexualidade é o que tá mexendo um pouco mais com essa parte da linguagem na dança, que é o fato de homens homossexuais quererem dançar com homens, né? Eu acho que... Não, mas olha, eu vou te falar, eu não me incomodo com isso, de verdade. O que me incomoda um pouquinho e se torna um pouco hipócrita, a hipocrisia me irrita, né? Então eu vejo assim, muito cara que é metido a machão, tirando lá os caras pra dançar, porque hoje em dia é bonito. Então aí esse cara que poderia estar dançando com uma mulher, e deixa os caras lá que gostam de dançar com cara de verdade, dançar entre eles, entendeu? E aí você vai tirar, não porque é bonito, esse negócio de que é bonito, todo mundo sabe, quem conhece você vai falar assim, nossa, que lamentável, pelo menos, né? Eu falo, gente, eu acho lamentável, porque eu conheço as pessoas que estão no baile. Quem vai para baile de dança conhece todo mundo. Então, eu vejo esse cenário, eu acho assim lamentável, de verdade. Depois eu falo pro pessoal, lamentável. Tá querendo fazer showzinho. Isso pra mim não cola. Mas pra galera cola, isso tá bom, né? Quando você faz isso pra ganhar... Para você angariar
publicidade, né? Você ganhar Ibope, eu acho que realmente é você, inclusive, acaba deslegitimando o movimento da pessoa. Exatamente, o movimento, exatamente. Eu acho que quando a gente faz isso por prazer, por gostosura, várias pessoas já me convidaram pra dançar, homens me convidaram pra dançar, independente da sua opção sexual, eu acredito que seja importante. Se alguém te pede um momento com você, claro, aqueles 3 minutos, é importante. Então, assim, é importante, quando você faz claro. aquilo, quando você tem a iniciativa de fazer aquilo pra ficar bonito no baile, pra fazer fama e tal, é uma situação complicada. Eu não sei, né? Eu nunca presenciei alguma coisa do tipo, mas eu também não concordo. Eu acho que não funciona por aí, que você acaba complicando o movimento dessa galera. Bom, então, mas ó, deixando bem claro que aqui é um espaço para todo mundo falar. E se você não concorda com a Angélica, comenta aqui, argumenta de uma forma saudável, tá tudo bem, pode comentar, pode argumentar. É nesses diálogos desafiadores que a gente cresce. E se você quiser vir e ter o seu lugar de fala, tá tudo bem também, vem, conversa. Mas pensa que todo mundo tem o seu direito de opinião. Todo mundo tem liberdade de escolha, liberdade de opinião. Então, se você quiser falar sobre o quão importante é essa mudança ou não é, fica à vontade, fala, mas fala de uma forma sadia, pelo amor de Deus, tá bom? Não vem com negatividade, com hate não, que aqui não funciona. Aqui é um espaço para todo mundo falar e para todo mundo ter liberdade de escolha. E você não muda o debate, né, vindo com mais ódio. Vem com coerência. Porque, por exemplo, como eu falei, não muda nada na minha vida, mas assim, eu acho besteira. Só isso, só acho besteira. Acho que não vai mudar muita coisa. Porque no final, você vai dançar com quem você quer, você vai se divertir do mesmo jeito. E você, na hora, você não vai falar assim, eu quero ser seu follower. Não, você vai falar assim, quer dançar comigo? É isso. Perfeito. Não vai mudar absolutamente nada. Então, eu acredito que o ajuste no vocabulário, ele pode ser uma forma de você se libertar um pouco dessa tradicionalidade que é o homem e a mulher. Que é uma coisa boa pra mim, porque eu gosto de dançar com mulheres. Não tenho problema em dançar com homens, como eu já falei, dancei várias vezes. Mas eu gosto de dançar com as minhas alunas, com as minhas parceiras, com a minha mãe, com qualquer mulher que não tem a ver com sexualidade, senão nem com minha mãe eu dançaria. Não tem a ver com essa conotação sexual. Então, eu gosto dessa tradição, mas eu não descarto a possibilidade do movimento ser importante, do ajuste no vocabulário. Por mais que a Angélica esteja aqui no meu canal falando sobre isso, e eu abro totalmente a fala para ela ter liberdade aqui, e ela vai falar tudo que ela acha, tem que falar, mas eu acredito que realmente o ajuste ele é importante para a gente se libertar um pouco desse papel tradicional, onde o homem conduz e a mulher é conduzida. Mas você não acha que isso já muda a partir do momento que a mulher ela é meio obrigada já a ir atrás do cavaleiro? Quando não tem essa obrigatoriedade da mulher ter que esperar o cavaleiro chegar? Porque, basicamente, se você fosse seguir, é totalmente tradicional. Então tá, vou chegar no baile, vou sentar no meu banquinho e eu vou esperar os cavaleiros me tirarem para dançar. Isso já não acontece há muitos anos. Boa. A mulher ela já tem que se virar e ir atrás do cavaleiro há muito tempo. Então, já é uma quebra de paradigma. Perfeito. Eu acho que é importante conservar algumas atitudes do tipo, eu danço com homem e com mulher, e eu convido homem e mulher. Se você acredita nisso, tá tudo bem. Eu danço hoje majoritariamente com mulheres, né? Mas eu não tenho problema nenhum em fazer o papel da conduzida. Muitas vezes na aula, quando eu estive sozinho, eu tive que fazer os dois papéis. Então, você faz adaptações, faz concessões. Só que eu acredito também que a nossa jornada evolui de tal forma onde não existe o porquê conservar uma coisa tão boba como um convite. Um convite, uma iniciativa, eu acho que é uma coisa gostosa para os dois. Eu gosto de convidar e gosto de ser convidado para dançar. Então eu acho que agrega para os dois. Então a gente está falando sobre conservar algumas coisas
Porque eu acredito que a sociedade ela vai se adaptando e evoluindo aos poucos, né? Muita coisa que a gente fazia antigamente não faz mais hoje. E uma das coisas que a gente evoluiu foi na questão do convite, né? Há muito tempo. Mas eu acredito que algumas coisas ainda vão evoluir um pouco mais. Eu acho que a nossa geração ela vai presenciar um pouco disso. Só que os nossos filhos, a próxima geração, acho que vai presenciar muito mais. Essa mudança, claro. Essas mudanças. Mas é porque, assim, eu acredito que acaba, às vezes, levantando um debate que na dança não tem muito, essa questão do preconceito. Cara, eu sempre já fiz papel várias vezes de homem, de cavalheiro, já tirei amigos e conduzi eles. Então, assim, já tinha essa inclusão no meio. Legal. Eu acho que mudar uma linguagem, mas tudo bem, é uma questão de a pessoa se sentir melhor. Tá, ok. Só acho que não há um away pra tanto, entendeu? Sim. Eu acho que tem movimentos que acontecem de uma forma mais intensa que acaba assustando um pouco a galera, né? Eu acho que... você não acredita que a dança, então, é machista? Não. Não? Não. Argumente, então. Você nunca sofreu machismo do tipo... Você só vai fazer isso se eu permitir ou se eu te estimular? Ou então não faz ainda, espera, fica quieta, quando eu autorizar você faz? Argumentos do tipo assim, você nunca ouviu? Ah, tá. Não assim dessa forma. Mas já ouvi dançar com caras e o cara falou assim, eu não falei pra você fazer isso, eu não dei essa condução. Mas assim, eu entendo que isso é da dança. Eu tava lá, na minha cabeça eu fiz um passo e não era basicamente o que a professora ia fazer. Eu só, como eu falei, naquela minha ânsia de querer fazer as coisas, atropelei, mas eu não considero isso machismo de forma alguma. Eu acho que faz parte. Se a pessoa queria fazer um passo, eu estraguei o passo que a pessoa queria fazer. É um erro de comunicação que aconteceu. E a pessoa só falou assim, poxa, aguarda um minutinho que se você esperar, você vai entender o comando, mas nada muito agressivo assim, não. Entendi. Esse tipo de machismo. Entendi. E você acredita você hoje você é uma mulher ativa, parece que você é uma mulher independente, a gente não conversou muito sobre a tua vida profissional e pessoal, mas parece que você independe de homem na tua vida. Sim. Beleza. E... eu pago minhas contas. Você paga as tuas contas. Eu sou o meu velho da lancha. Show. Beleza. Então, eu ando de moto, você não precisa de autorização de ninguém pra fazer alguma coisa na tua vida. Não. Show. De forma alguma. E você acredita que quando a gente impõe esse papel, porque assim, eu acredito que isso tem a ver com as amarras, com as correntes que a gente tem. Antigamente, eu falava, e eu já ouvi muita gente falar, que a mulher só fazia determinada coisa na dança quando o homem mandasse, comandasse, pedisse, independente da fala. Você acredita que esse tipo de fala é saudável para uma mulher que é ativa, independente na vida? Ou você não vê problema? Você não acabou de mudar a linguagem para condutor e conduzido? Se a pessoa é conduzida, ela vai ser conduzida a fazer algo. Então, esse conduzido ele tem que aguardar que o condutor peça para ele fazer aquilo. Perfeito. Então, não faz muito sentido você vir com esse papo para cima de mim. Entendeu? A incoerência ela está aí, entendeu? Perfeito. Então, vamos mudar o termo para follower e líder. Líder e follower. Que aí eu vou ter que seguir o líder. Então, de qualquer forma, eu só vou poder fazer o que a outra pessoa está pedindo. Entendi. Porque eu estou naquele meu papel de que eu tenho que aguardar, porque a minha figura de linguagem na dança, ela depende de uma comunicação. E numa comunicação, eu não estou sendo submissa a outra pessoa. Certo. Eu estou permitindo que aquela pessoa me mostre um caminho e eu vou seguir aquele caminho da forma como eu quero. Legal, então, assim, é uma conversa. Show. Se todo mundo entender assim, vai parar com essas besteiras de machismo. Eu concordo plenamente. Eu acho que é assim. Eu acho que você falou agora uma coisa importante. Você permitiu ele sugerir aquele caminho
e ele sugere aquele caminho e você o constrói a teu bel prazer. Mas ainda... Exatamente. Mas ainda seguindo o que ele falou, e eu concordo ainda, não sou hipócrita de falar que não existe alguém que estimula na dança. Não, muito pelo contrário. Existe alguém que guia o caminho. Mas agora você falou uma coisa que eu super concordo, que é, você constrói esse estímulo a teu bel prazer como você quiser. Então, você tem a sua liberdade ali como conduzida, ou como follower, ou como mulher, enfim. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Não, concordo plenamente com isso. Eu acho que ainda existem... Eu não sou muito adepto do sistema os dois conduzem, os dois seguem, né? Que é a dança mais contemporânea e tudo mais. Eu acredito um pouco nessa tradição ainda de alguém estimulando e alguém sendo estimulado. Mas isso que a Angélica falou é muito importante. Que quando você estimula alguém a uma conversa, por exemplo, como a gente está conversando aqui, você pode guiar a conversa fazendo uma pergunta e ela vai responder como ela achar necessário. Como está acontecendo agora. Como ela achar que... E isso tem a ver com os valores, com as verdades dela. E todo mundo tem seus valores e suas verdades na dança. E aí a pessoa vai guiar a sua resposta conforme os seus valores e suas verdades, suas experiências. Boa. Concordo plenamente. Beleza. E eu gosto disso. Eu tô gostando do debate aqui. Essa mulher é forte, é polêmica. Vamos lá! Vambora. Vamos falar de polêmica. Gostei. Vamos lá. Ó, deixando bem claro que a gente tá se conhecendo um pouco mais agora, eu e a Angélica. E eu tô gostando muito porque quando alguém discorda de mim, isso me faz crescer. Isso me faz pensar, isso me faz argumentar. Seria muito mais fácil, como antigamente era feito, a gente gritar, espernear, brigar. Isso é a coisa mais fácil do mundo, gente. Desafiador mesmo é você conversar. É você argumentar, você contra-argumentar e você encontrar motivos para discordar ou concordar. E eu concordo e discordo em algumas coisas, como ela fez agora também. Show. Maravilha. Vamos falar de polêmica agora. Movimento assédio na dança. Polêmica. Eu ia fazer o vídeo na época. Mas aí eu falei assim, não, eu não vou me desgastar com isso. Tava no auge da pandemia. Eu falei assim, gente, eu não vou me desgastar. Aí eu falei assim, deixei pro pessoal ali, né? Eu também. Pra ser esse movimento. Eu também não me manifestei, não. Preferi não falar. Preferi não. Conversei com muitas pessoas, mas. Você já sofreu assédio na dança? Vamos definir primeiro o que é assédio pra você. O que é assédio, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, eu já recebi cantadas de pessoas que eu não gosto, mas eu fiz cara feia, a pessoa se tocou e não fez mais nada. Pronto, eu também. Se eu tivesse tomado uma resposta tua, eu também ficaria quieto, viu? Assim, gente, olha, eu vou falar, é que eu falo pra todo mundo, né? Acho que é uma questão de postura. Postura é tudo na vida. Inclusive, essa questão do conduzir, ser conduzido, né? De como a pessoa se sente, se sente bem, se é machismo, não é? Acho que é uma questão de como a pessoa se sente, né? Eu sou uma pessoa muito bem resolvida comigo. Então, eu sei o que eu sou e do que eu sou capaz. Então, assim, o cara ele vai ter que ser muito foda pra me colocar pra baixo. E é difícil isso acontecer, não é? Não tô falando assim, não, você acha foda. Não, tipo, acho que o cara... Só que o cara, pra me fazer me sentir mal... Vai ter que trabalhar, ele tem que fazer muita coisa. E eu acho que isso ele não é nem foda, né? Ele é Eita, eu ia falar palavrão agora. Ele é... Porque assim, pra você colocar alguém pra baixo, tem que colocar um pi aqui. Pra você colocar alguém pra baixo... Você tem que permitir que a pessoa te coloque pra baixo, Perfeito, entendeu? Perfeito. Então, a partir do momento que você não permite, a pessoa pode vir falando horrores de você. Você nossa, coitado, nem me conhece. Simples assim, aquela questão, julgamento, né? As pessoas se deixam afetar muito pelo julgamento de pessoas que não acrescentam em nada na vida dela. Eu vejo muito por esse ponto. Depois que eu adotei isso na minha vida melhorou muito. Inclusive, não ligar para julgamentos. Legal. Isso... Talvez por isso eu consiga falar tão abertamente do que eu penso, porque eu não me importo
como vão me julgar. Legal, legal, isso é importante. Eu acho que essa libertação que você teve fez com que você ligasse menos pro que os outros acham e mais pro que você acha, né? De você mesmo. Exato, exato. Legal, legal. Isso é importante. E aí... Então, aí, isso reflete muito no assédio, na questão do assédio, porque, assim, eu acho que eu tenho uma postura, e eu falo isso porque agora eu tô no Sul, né? O Sul é um estado extremamente conservador. Você vai aqui nas baladinhas, os caras aqui, eles são bem machistas, assim, eu vou... Mas, assim, gente, pô, eu tô na balada, ela posso estar semi-nua, como eu ia pro Zup, né? Sempre ia pro Zup de shortinho, de top, né? Semi-nua. Cara, os caras tiram pra dançar com mais frequência? Tiram, porque a aparência, ela importa, sim. Quem fala com esse papinho de, aparência não importa. Importa, gente. A gente tá num lugar que tem muito homem, que os caras, eles vão escolher, sim, pessoas bonitas pra dançar. Isso é uma parte, não é só isso. Essa não é a única questão. E também nem são todas, né, muito. Angélica? Não são todos, mas facilita muito. Eu percebi, quando meu vestuário mudou, não só o vestuário, minha dança também, claro, eu acabei conhecendo mais pessoas, mais caras, sendo mais tirada pra dançar, porque é um jogo de sedução, não deixa de ser. Sim. Entendeu? Por mais que eu não fique com pessoas na balada da dança, isso acontece. Né? Eu estaria sendo hipócrita e ingênua, coisa que eu não sou, se eu não colocasse essa equação na régua. Perfeito. Isso é uma coisa que não dá para deixar de colocar. Só que os caras não chegam passando a mão, descendo a mãozinha, pode até tentar, porque ele vai ter uma tentativa. Você se impõe, a partir do momento que você se impõe, o cara vai entender, com essa daqui eu não vou conseguir tanto. Sim. Entende? Do mesmo jeito que tem caras que já invadiram um pouco mais o meu espaço, porque eu dei essa liberdade. Certo. Então, assim, em todos os momentos em que eu dei a liberdade, a pessoa aproveitou. Vamos dizer assim. Ela avançou entendeu os sinais, e aí avançou o sinal, mas porque eu permiti. Perfeito. Agora, em nenhum momento que eu não tenha permitido, isso não aconteceu. Perfeito. E se aconteceu e você recusou, você não se sentiu invadida? Não me senti invadida. Legal, legal. Não me senti invadida porque a pessoa tentou e eu recusei, depois que eu recusei a pessoa parou de tentar. Então, assim, ele tentou, ele estava no direito dele de tentar, porque eu também acredito nisso, a pessoa está ali, né, ela acha que tem essa liberdade. Eu falei que não, porque não teve uma insistência. Entendi. Eu acho que o problema do assédio está na insistência. Sim. Né? Quando você insiste e a pessoa está falando não é não. Perfeito, então, perfeito. Não é isso não. Eu concordo perfeitamente. Não é não, perfeito. E eu acho que tem um outro caso também, uma outra situação, que às vezes a mulher não sabe se defender. Porque eu percebo que você é uma mulher forte, você é uma mulher bem resolvida, mas tem muita mulher que não sabe dizer não. E ela fica naquela situação onde ela tá dançando com aquele cara que ela admira e tal, e aí ela não sabe dizer não e tal, e aí ela se coloca como vítima. Exatamente. E aí já era essa situação complicada que, assim, ela acaba sofrendo por uma não iniciativa dela. E eu não sei, eu não tô dentro da mente dela pra saber o que se passa, quais são os sentimentos que ela tem. Eu não posso julgar, mas eu entendo também que se você tiver um pouco mais de coragem de dizer não, hoje eu falo tranquilamente não. Se eu não quero um trabalho, eu falo não. Se eu não quero me relacionar com alguém, eu falo não. Se eu não quero parar para fazer alguma coisa, eu falo não. A desescolha na tua vida ela é importante para você saber o que você quer. Falar não. Perfeito. Exatamente. É impor limites. Perfeito. Quando você aprende a impor limites, você não se deixa mais... Como eu tive um professor de psicologia muito foda, ele fala assim, você tem que falar não, porque senão você se prostitui por muito pouco. Perfeito. Às vezes a gente faz coisas então, que a gente não gostaria de fazer por medo do que a pessoa vai achar, por medo de dizer não. Por medo de rejeição também, de não participar de uma panelinha. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa não percebe, ela se prostitui porque ela está no meio de um grupo, porque ela admira aquela pessoa. E é aquela questão, se você é vítima, você se deixou ser uma vítima. Principalmente nessa situação de assédio. Sim. Claro, eu vou excluir as questões em que a mulher está andando num beco, ela é pega à força, que aí não, é muito diferente essa nossa questão, né? De uma agressão física. Sim.
A mulher não tá querendo aquilo e o cara vai atrás, né? O cara é louco e vai atrás. Agora, numa situação em que há uma comunicação não verbal e você não sabe verbalizar que você não quer, aí é difícil. Só um minutinho que eu vou pegar o carregador que meu celular vai... Tranquilo. Bom, voltamos então. Tivemos contratempos aqui, tanto eu quanto ela, mas voltamos. Maravilha. Então a gente estava falando um pouquinho sobre o quanto você pode ser, mesmo que acidentalmente, permissiva. E eu acredito realmente que todas as vezes que eu tentei investir em alguém e eu senti uma recusa, uma negativa, eu recuei. E eu acho que isso é muito importante. E essa lição ela tem que ficar não só para as mulheres, mas também para os homens. Se você sente que a mulher não corresponde às tuas expectativas, cara, sai fora, velho. Pra que tu vai ficar insistindo? Né? Se a mulher não quer, se ela não corresponder na primeira vez, por que ela vai corresponder na segunda? Você conversar, dialogar com uma pessoa e tentar conquistá-la é diferente de você ficar tentando beijar, passar a mão, essas coisas. Meu, isso não tá com nada. Que aí é lamentável, Não, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente acredita que... Eu acredito também que a mulher, ela tem que se posicionar, porque se ela não quer, ela tem que dizer não. Mas o homem também tem que se posicionar e ele tem que saber ouvir o não. E hoje, a gente, da mesma forma que a gente sabe falar não, a gente tem que aprender a ouvir não. Muita gente não sabe ouvir não, né? É complicado. Exatamente. Boa. Então, beleza. Falamos sobre muitas polêmicas aqui. Essa foi uma conversa diferente de tudo que eu já tive aqui. E eu achei sensacional, é muito legal, porque eu conversei com uma pessoa... E assim, convidando pessoas que eu conheço, eu sei mais ou menos como a conversa vai ser conduzida. Eu não tenho muito contato, muita amizade com a Angélica. A Jéssica é minha parceira. Eu não tenho muito contato, muita amizade com a Angélica, mas eu já vi que ela era uma pessoa polêmica nos memes dela do Instagram. Então, eu não tenho problema nenhum em discordar, em divergir. Eu acho que é super saudável pra você que tá ouvindo e pra mim e pra ela que a gente tá conversando aqui. E o importante é que, assim, se a gente não concorda um com o outro, mesmo depois dessa conversa, o importante é que fique esse coleguismo, essa coisa saudável, onde eu não vou crucificar a Angélica porque ela discorda de uma coisa ou de algumas coisas, da minha opinião, e vice-versa. Eu acho que hoje tá muito fácil polarizar, né? Quando você não gosta de uma opinião da pessoa, de uma coisa que ela faz, eu tava conversando isso outro dia com uma galera. Aqui eu vou abrir espaço para todo mundo, por mais que eu não tenha concordado e não concorde com algumas coisas de algumas pessoas. Mas eu quero trazer a pessoa para conversar, para argumentar, para falar, para desafiar a minha chance de raciocínio, né? E dela também. Porque eu acho que é assim que a gente cresce, discordando, divergindo, concordando e convergindo também. Então, aqui eu decidi, nessas conversas com os meus amigos, em trazer pessoas também que eu não tenho... porque assim, seria muito fácil trazer pessoas que eu tenho afinidade, que eu concordo, e que elas concordam comigo. Né? Seria o mundo maravilhoso de Bob aqui, né? Trazer pessoas que só falam a mesma língua que eu. Mas não é esse o propósito do Dança Podcast. É falar sobre dança. E falar sobre dança vai trazer pessoas que têm opiniões totalmente diferentes. Beleza, agora me conta um pouquinho como que foi essa transição pro Sul. Por que você foi pro Sul? Eu fui pro Sul porque eu tava de saco cheio de São Paulo. Mas você morava em São Paulo? Foi isso. Em São Paulo ou na Baixada? Porque assim, eu sou de Santos, né? Eu nasci em Santos, morava em São Vicente. Morei aí até o ano passado, basicamente. Aí no começo do ano eu fui para São Paulo, comecei a morar em São Paulo, lá na Zona Sul, perto do Campo Limpo. E foi o período que eu comecei a ir para as baladas lá bastante, né? Eu sempre fui, mas eu comecei a ir com mais afinco. Tinha terminado meu relacionamento e aí, enfim, solteira, pego minha moto, vou para qualquer lugar. Não que eu não fizesse isso antes, gente, mas é que assim, havia um respeito com o meu parceiro, então eu só ia dançar quando ele ia junto. Então eu ia bem menos dançar. Ele sempre respeitou e às vezes um acordo era ir junto. Então eu só não ia tanto.
mas ele sempre saía para dançar, eu dançava com outras pessoas, ele com outras pessoas, então este não nunca foi problema. Só que aí, quando eu estava solteira, né, os lugares que eu mais gosto de ir, interagir, além de andar de moto, é sair para dançar. Então, eu tinha voltado a frequentar bastante Carioca, a Solo, né, o 3D, eu estava indo bastante. Começou a pandemia, acabou com a minha brincadeira. Tiraram o doce da minha boca, tristes. E aí eu voltei para Santos. Como estava tudo fechado, aí eu falei assim, eu vou começar a andar de moto. E aí eu troquei um prazer pelo outro. Eu larguei a dança, por assim dizer, né? Eu larguei São Paulo, como estava tudo fechado, e aí caí para a estrada. E aí vim aqui para o Sul mesmo, com umas amigas, que elas estavam morando aqui, a gente mora em Itapoá, atualmente. E aqui em Itapoá é uma cidade, para mim, estrategicamente muito bem localizada, que eu estou do lado do Paraná, do lado aqui da Serra da Graciosa, quem gosta de andar de moto vai entender. Eu estou aqui do lado de Curitiba também, quando eu preciso, a galera de Curitiba da dança, não vejo hora de voltar a dançar, que eu vou para lá, para Curitiba. Legal, show. Então, assim, eu estou perto de várias cidades e várias estradas que, para quem não gosta de andar de moto, é bom. Que legal, legal. Basicamente foi isso que aconteceu. Show. E hoje você está trabalhando aí? Então, no momento, eu trabalho de home office, então o trabalho vem comigo, no meu computador. Legal. Por isso que eu vim pra cá, entendeu? Show. Porque eu trabalho na parte administrativa de uma multinacional, então eu trago meu computador e eu trabalho de onde der. Legal. Legal, show de bola. Então tu não é personal trainer? Não sou personal, só treino. Treino é hobby. Tá, porque eu achei que você fosse professora de musculação também. Não. O treino é igual dança, é um hobby. Legal. Por mais que eu já tenha dado aula de dança por um período. Show. Aproveitando o gancho, vamos falar sobre isso. Como é que foi essa transição de ser praticante, aluna, para começar a ensinar alguém? Como que foi esse gatilho? Então, na verdade eu fui convidada, né, porque na época o meu ex-namorado, ele era professor de dança e ele estava abrindo umas turmas numa escola de musculação, né, chamado Winner, em Santos, e aí ele abriu umas turmas lá, né, então aí ele precisava de uma parceira para dar aula com ele e ele me chamou. E foi aí que que eu comecei a dar aula com ele, basicamente. Entendi, legal. Foi isso, aí a gente deu aula por uns 2 anos, mais ou menos. Show de bola. Só que a turma encerrou. E como é ensinar alguém na dança para você? Olha, para mim a dança é muito natural, né? Então eu não sentia dificuldades assim em ensinar, porque já tinha também uma bagagem boa, né? De vários anos, apesar de não ter tirado o DRT, se fala, da dança, né? Não cheguei a tirar o DRT, mas a dança para mim, o Zouk para mim, eu tenho muita familiaridade, eu sei fazer passos de dama e cavaleiro, né? De condutor e conduzido, eu sei. Então, para mim era muito tranquilo. Se desprende disso, se desprende. Juro pra vocês que eu tô tentando. Eu tenho minhas críticas, mas eu me adapto. Não, mas fica tranquila, não precisa, viu? Tô na tua vibe, vai. Aí você fazia os dois papéis. Basicamente então, foi isso. Eu acho que isso contribui muito para ajudar a ensinar alguém, né? Transmitir informação. Você saber se colocar no papel do outro. Sim. Eu acho o que eu gostava bastante era, principalmente para as mulheres, né? Elas são muito, pelo menos as que eu dei aula, elas eram bastante inseguras com relação ao corpo, com relação a essa parte da entrega na dança, ao toque mesmo, né? Tinha uma dificuldade de, mas como a gente dava aula para pessoas mais velhas, né, senhoras, então, assim, tinha uma certa dificuldade, elas vinham falar assim, Angélica, mas eu fico meio sem jeito. Então, assim, eu tentava passar um pouco dessa minha confiança, que a mulherada, no geral, ela se identifica com isso, ou ela, pelo menos, ela busca isso, né? E a dança, eu acredito que ela traz muito essa questão da segurança, de você gostar de você desenvolver a sua sensualidade. Isso traz uma confiança para a mulher que é bacana. Legal. E eu tenho certeza que isso é muito importante para a vida pessoal dela, porque muitas mulheres são inseguras com o seu corpo, com
com a sua sexualidade, em se envolver com alguém. E eu acho que a dança facilita isso, né? O entendimento. Ela facilita, exato. Legal, legal. Exato. Eu acredito que ela facilita até essa questão também do assédio, porque a partir do momento que a mulher ela sabe que ela tem uma sensualidade ali nela, que ela consegue trabalhar aquilo e que ela se sente mais desejada, né, que ela se sente mais segura, ela já começa também a se impor um pouco mais, né, porque ela percebe que ela não passa despercebida, então ela pode aprender a se impor um pouco mais. Legal, né? Bacana, importante. Show de bola. Gente, que papo descontraído e divertido. Angélica, parabéns mais uma vez pela tua confiança, por você ser essa mulher forte e imponente. E assim, aqui eu senti vontade de conversar e divergir. E eu gostei muito desse papo porque me deu vontade de falar as coisas que eu penso e sem um agredir o outro. Eu acho que isso é super importante. Sim, né? sim. E se você concorda ou discorda, tenta usar essa energia que a gente teve aqui pra conversar. Claro. Pra ter Foi divertidíssimo. Boa. Então tá bom. Gente, obrigado pela sua audiência. Angélica, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações, de deixar o seu like, seu comentário e compartilhar a história da Angélica e essa conversa maravilhosa. Valeu, gente! Um beijo e até mais. Beijo!